Uma bolada do PIB, a soma das riquezas produzidas pelo Brasil, é engolida pela carga tributária. O governo cobra imposto em praticamente tudo e a carga tributária no país, além de alta, é complicada. Empresas gastam tempo e recursos para desvendar o emaranhado de obrigações fiscais. O atual sistema tributário promove guerra fiscal, sonegação e inadimplência. Por isso é tão esperada a reforma tributária. Duas propostas tramitam no Congresso Nacional. A PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, unifica 5 impostos e cria um Conselho Gestor Federal. A PEC 110, que está no Senado, unifica 9 impostos, criando o Conselho Gestor Estadual Municipal. Mas o governo federal tem a própria proposta de reforma tributária, que será apresentada em 4 etapas. A primeira chegou ao Congresso esta semana e trata apenas do PIS e COFINS, 2 impostos federais que seriam convertidos na CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Nós conversamos com especialistas em economia e direito tributário. A análise você confere a seguir. O economista João Adolfo Stadler diz que Maringá sairia perdendo porque tem muitas empresas prestadoras de serviço. Nesse primeiro momento, fica bem evidente que houve um aumento na alíquota somada desse novo imposto que substituiria o PIS e o COFINS. Veio de 9,25 para 12. Quando você tem muita compra, vamos imaginar que eu compro toda uma matéria-prima e depois quando eu vendo ela, eu jogo um valor adicionado ou uma marcação de preço de 40%. Então quer dizer que empresas que têm muita compra de matéria-prima que se credita e depois quando vende tem só um ganho, uma margem adicionada um pouco menor, a alíquota final sobre o faturamento ela é menor. Você se acredita bastante coisa. Agora, quando você é intensivo em mão de obra, por exemplo, escola, empresa de segurança ou essas terceirizadoras de mão de obra, estando nesse regime, que eu não estou entrando no Simples Nacional, estou pensando o real ou o presumido aqui. Então você se acredita pouco do que era o PIS e COFINS. Eu vejo assim que nessas aí, pior para nós como Maringá, né? Aqui a nossa economia está praticamente uma boa parte fundamentada na prestação de serviço. Quando a gente vê a questão da mão de obra, da arrecadação, Maringá ela não é tão industrializada, tem a questão da agricultura, mas ela é fortíssima na questão de serviço. Empresas de desenvolvimento de software, essas aí com certeza seriam penalizadas por essa reformatação do que é o PIS e COFINS nesse contribuição sobre bens e serviços. A compensação pode vir nas próximas etapas da reforma apresentada pelo governo federal. Há uma expectativa de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, proponha a desoneração da folha de pagamento. A justificativa dele é que vai vir outras 3 etapas, são 4 no total, em que alguma delas ele vai trazer a desoneração sobre a folha de pagamento. Nos salários, incidem encargos sociais e trabalhistas, que seriam custos. A parte trabalhista, os direitos, férias, 13º, abono. Agora, na parte social, o FGTS, que não é a arrecadação do governo, fica lá retido numa conta, é de direito do trabalhador, ele pode fazer uso em algum momento. Agora, o INSS não, isso aí é para custear o sistema previdenciário no país. Então, a ideia é que a proposta é, nós vamos aumentar nessa primeira fase, mas espera que dentro desse ano, não sei como seria humanamente possível. Então, ele está falando que vai numa próxima etapa baixar outra situação, que seria do INSS, para desonerar a folha, ficar mais barata a mão de obra. Mas vamos ver quanto que vai ser, em qual proporção e quais cálculos que foram feitos para se chegar a uma ideia de que realmente isso aí vai... Agora, a questão de vai baixar a carga tributária no país, impossível, porque o Brasil já vinha com déficits recorrentes durante 6 anos, com um crescimento da dívida, não conseguiram conter os gastos do governo, agora no meio da pandemia aumentou ainda mais, a dívida vai beirar 100% do PIB, como que vai diminuir a carga tributária se não for feita uma reforma administrativa, que é o que deveria, enxugar o Estado. E ainda há a polêmica sobre a volta da CPMF. Muito provável que a gente vá agora, infelizmente, ter o retorno da CPMF com um novo nome também, que agora a reforma está só mudando os nomes das coisas, dos boi. Vai ser um imposto sobre transações financeiras e digitais, para pagar sobre pagamentos eletrônicos, cartão de crédito, sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Mas eu
Na minha visão, se eu fosse projetar, até vendo o passado e agora o momento atual, a carga tributária no final vai aumentar. Já o advogado Wesley Vieira diz que muitos empresários de renome no país estão mudando o discurso em relação à CPMF, que começou a ser encarada como um imposto menos perverso, se vier para substituir, não complementar. Eu vejo alguns economistas questionando, a CPMF vai prejudicar os mais pobres, as pessoas de baixa renda. Mas veja, Luciana, isso penso eu que eu ainda não me convenceram acerca disso. Por quê? Se você pegar hoje uma pessoa que ganha R$2.000, tá? R$2.000, ela é registrada, ela ganha R$2.000. Quando ela consumir esses R$2.000, então o salário entrou na conta, ela vai pagar o que ela deve, enfim, ou o que receber em dinheiro nem entraria nesse caso. Mas se entrar na conta, no final de tudo, quando ela terminar de pagar todas as suas contas, ela vai pagar R$4 de tributo. Isso se for a proposta do governo aprovada. R$4. Ou seja, é ínfimo o valor. Por quê? O governo, pelo menos a negociação com o Congresso, de negociar a CPMF para diminuir a carga tributária da folha de pagamento das empresas. E se você for verificar hoje, essa carga tributária para as empresas é de 20%. E de 20% sobre esses mesmos R$2.000 dá R$400, Luciano. Sai de 4 para 400, é uma diferença muito grande. Mas isso aí é custo do empresário. Poderia ser um aumento para o funcionário. Então, esse argumento eu acho que vai restar superado. O país não pode esperar mais. A reforma tributária e outras reformas, como a administrativa, são urgentes, porque delas dependem o futuro das próximas gerações. Que essas gerações vivam num país mais justo, menos desigual e com oportunidades para todos.